Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade, porque é da evolução que ela deriva. Hoje estamos com Alessandra, minha filha, e Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Bom, vocês desculpem, mas é que eu tenho assim um carinho todo especial pela Alessandra, porque eu adotei, sabe? Ela tem idade para ser minha filha, então eu resolvi adotar, sendo que adotei ela e o marido. Vocês não estranham não, viu? Hoje nós vamos encerrar o capítulo da Lei de Igualdade, capítulo 9 do livro 3º de Livro dos Espíritos, lembrando aos nossos irmãos que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, de 2007, ano do Sesc Centenário do Livro dos Espíritos. E vamos estudar as perguntas 823 e 824. Aparentemente são duas perguntas, mas na verdade são três, porque a 823 é dividida em dois segmentos. Nós vamos iniciar com o Astênio. O tópico se chama Igualdade perante o túmulo. O Astênio vai fazer a pergunta 823 com seu adendo e a Alessandra vai fazer a pergunta 824. Lógico que, seguindo a nossa rotina, o que faz a leitura da resposta e a explica tem também da parte do companheiro a réplica, e eu até entro de vez em quando com a tréplica. Mas é bom a gente poder compartilhar o conhecimento com diversas posturas diferentes e abordagens diferentes, já que o Livro dos Espíritos tem material aí para 1000 anos de estudo, com certeza, viu? Então, Astênio, a primeira parte da pergunta 823. De onde vem o desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Bem, os espíritos respondem que seria, ou que é, um derradeiro ato de orgulho, né? O próprio tema, né, para a gente poder entender a razão da pergunta, o conteúdo melhor da pergunta, né? O tema que Kardec escolheu foi igualdade perante o túmulo. A gente vê que é uma igualdade mais material, né? Onde todos os corpos têm o mesmo tratamento, né? Aí todas as diferenças se extinguem, né? Porque não existe igualdade após o túmulo, né? Então, após o túmulo, aplica-se a regra de a cada qual segundo as suas obras. Então, há uma desigualdade muito grande após o túmulo, né? Mas perante o túmulo, todos finalizam a trajetória terrena do mesmo modo.
E a pergunta de onde vem o desejo, né, a vontade, né, do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres, Kardec está se referindo àquelas pessoas, me parece que não é a situação da maioria, em que ela própria gostaria de ter a sua memória registrada na história, que para todo sempre, ou por muito tempo, a humanidade não se esquecesse dela, né? Mas ao invés dela ter esse desejo através dos feitos dela, no caso aqui da pergunta, ela quer através de monumentos, né, fúnebres. O monumento é a estrutura construída por motivos simbólicos, né, ou motivos comemorativos. Então a criatura queria fazer o túmulo mais suntuoso possível, a fim de que o túmulo faça ela ficar na memória, né, do povo, né, ficar no registro da história, já que ela própria não tem atos, né, que possam justificar isto. E os espíritos dizem que isso é ato de orgulho. Então, se é a própria pessoa, né, o próprio defunto, né, que antes de se tornar defunto, quer ficar no registro da história, né, através desses monumentos fúnebres, seria um derradeiro, um último ato de orgulho da criatura. Alessandra. Então, a grande questão está na palavra desejo, né? A questão não é perpetuar ou não a memória, como nosso irmão levantou bem ali. A questão é a própria pessoa querer que isso aconteça, né? E os espíritos nos chamam a atenção para uma grande chaga, né, que está presente em nós, porque senão não estaríamos nesse planeta de provas e expiações ainda, que é o orgulho. Ainda vive em nós, ainda habita em nós. E tem uma historinha do Rubem Alves no livro A Grande Arte de Ser Feliz, que vocês devem conhecer, porque é uma historinha conhecida, de um galo, né, que todo dia levantava cedo, subia no poleiro, cantava, e ele acreditava que a manhã chegava por conta dessa atitude dele. Então, todo dia ele fazia isso e se vangloriava disso. Até que um dia ele ficou doente, não conseguiu cantar, e amanhã veio, de qualquer jeito. Acho que deixa uma grande lição para todos nós, né? Sim. Vamos cantar diariamente, sim, vamos realizar nossa tarefa, sim, mas não nos julgando responsáveis, né, e insubstituíveis na obra divina. E sim, vamos continuar realizando a nossa tarefa, mas por alegria, por gratidão de fazer parte dessa obra divina, cada um de nós. E assim a gente vai tentando extirpar, né, esse orgulho. Uhum. É interessante a gente pensar numa coisa. Kardec partiu. Uhum. O que ficou realmente do trabalho dele? A doutrina. Uhum. Se nós quisermos falar a respeito de Kardec, de sua memória, vamos lembrar do fato dele ter tido o trabalho de se submeter à vontade dos espíritos, que dizem no livro dos espíritos, nos prolegômenos, este trabalho é nosso. Ou seja, a doutrina de Kardec, não. A doutrina é dos espíritos. É muito importante a gente guardar isso bem em mente, para nós sabermos que nós somos espíritos também. Nós podemos dar o nosso contributo, e isso, inclusive, o próprio Kardec mostrou em O Livro dos Médiuns, em um episódio orientado pelo Espírito São Luís, em que um mendigo desencarnado que vinha fazendo artes dentro de uma casa explicou para ele, lógico que sob orientação de São Luís, como fazia para provocar efeitos físicos dentro do ambiente. Uhum. É bom para a gente refletir que, na verdade, é isso, a gente tem que refletir a respeito disso. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando para o futuro?
Sim. Não, foi até bom você lembrar, né, de Kardec, porque o túmulo de Kardec, quem dá para ver as fotografias, né, pela internet, é um túmulo bastante rústico, né? Kardec entrou para a história, né, ficará na história para sempre, e não é por causa do túmulo dele, que é bastante rústico. E se nós olharmos o túmulo de Napoleão, né, qualquer família adoraria morar no túmulo de Napoleão, né? Entretanto, os dois estão na história, mas um negativamente e outro positivamente, né? Cada um, digamos assim, cumprindo o seu desiderato, né? Isso. Na 823A, na maioria das vezes, porém, a suntuosidade dos monumentos fúnebres não se deve mais aos parentes do defunto, que desejam honrar sua memória, do que ao próprio defunto? Orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, mas por amor próprio, por consideração ao mundo e para ostentação de riqueza. Supões que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que só lhe pode colocar sobre o túmulo uma singela flor? Acreditais, porventura, que o mármore salve do esquecimento aquele que foi inútil na terra? Então, acho que essa resposta, ela nos traz a mensagem de que as aparências nada valem. E como nós julgamos pelas aparências? O tempo todo, né? Como nós somos ainda preconceituosos, como nós rotulamos as pessoas pela maneira como elas se apresentam na sociedade, também depois da morte, como está aqui, né? De acordo com os túmulos, né? Um monumento fúnebre ali presente. Enquanto isso, para a espiritualidade, de nada vale. E sim o que nós somos por dentro, né? Então a importância de cada vez mais termos esse cuidado de perceber, como antes aqui de começar o programa, nós lemos uma página de abertura e isso foi dito, né? Se a forma como nós nos colocamos na sociedade e agimos, tanto em casa, como no trabalho, como na rua, é a mesma forma. Claro, existem nuances, né? Adaptações necessárias, mas nós estamos sendo fiéis ao que está dentro da gente? Eu acho que é o que fica para mim dessa questão. Vamos colocar a nossa vinheta e já o Astênio vai ter seu comentário dele. Okay. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Astênio. Ok. Então, a gente verifica, né, que Kardec desenvolveu essa questão na própria questão dos 823, né? Que o 823 ele indaga sobre como interpretar a situação do desejo do próprio homem, né, de perpetuar a sua memória por meio de monumentos fúnebres. E aí na 823A ele indaga a respeito dessa suntuosidade dos movimentos, mas para atender ao desejo não do defunto, né, mas dos parentes do defunto. E os espíritos bastante coerentes se informaram que, em se tratando de desejo do defunto, seria um derradeiro ato de orgulho. Se esse desejo é vontade, né, desejo dos familiares, né, dos parentes, então seria também ato de orgulho desses parentes, né? E é interessante como os espíritos falam que as pessoas pobres que apenas podem lançar uma flor no túmulo, será que elas amam menos, né? Será que elas lembram menos, né? Isso aí gera às vezes até alguns sofrimentos desnecessários nas pessoas, né? Obviamente, imagino nas pessoas que não são espíritas, porque por não poderem fazer um túmulo suntuoso, né, ficam tristes em razão disso, né? A doutrina espírita lança isso por terra, né? Porque as nossas lembranças, inclusive a gente aprende isso em doutrina espírita a respeito de quando se faz a comemoração do Dia dos Mortos, né? Que os espíritos só vão aos cemitérios, né? Mas não é o lugar preferido que eles
que eles gostam, né? Se nós, no Dia dos Mortos, evocássemos esses espíritos queridos num lugar bonito, numa praia, né? Seria muito mais agradável para eles, né? Do mesmo modo que até em casa mesmo, uma prece. Ou em casa, assim, né? Do mesmo modo que nós, no melhor lugar para nós ficarmos, o que nos gera maior alegria, não é o cemitério, o espírito não é diferente, o cemitério não é o lugar que gera maior alegria para ele. Então, tudo, o que importa realmente é o que se passa no coração de cada criatura. É interessante a gente observar uma coisa. Se as pessoas soubessem que as chamadas pompas fúnebres e os mausoléus têm uma origem histórica pré-cristã, sabia disso? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o túmulo do rei Mausolo, que era o rei da cidade de Halicarnasso, na antiga Grécia. Ele construiu um monumento fúnebre enorme, que era uma das maravilhas do mundo antigo, e que foi destruído por um terremoto. Ou seja, um fenômeno natural acabou destruindo. E é interessante que a única coisa que ficou do rei Mausolo, como ele era Mausolo, passou a ser chamado aquele prédio de mausoléu. Foi o que deu origem ao termo mausoléu até hoje. E é interessante, por exemplo, que o clero romano pagão é que tinha o hábito de fazer monumentos fúnebres aos antepassados. O patriciado romano, que tinha terras, fazia o seu próprio sepultamento dentro das próprias terras e fazia monumentos fúnebres aos antepassados, aonde havia o chamado culto aos penates. Nós vemos que, com a cristianização do Império, houve, na verdade, um processo de aculturação. Aquilo que já existia foi incorporado às práticas do cristianismo e chegou até os nossos dias. Na verdade, nós vemos que é perfeitamente dispensável, porque nem o nosso corpo nos pertence. Nós devolvemos para a Terra. Não é? E vamos encerrar aqui com a 324. 824. 824, desculpe. Eu estou cada vez pior, viu? Eu ando com 2 parceiros atrás de mim, o Al e o Zaimer. É impressionante. Vocês desculpem aqui que a idade pesa. Sem contar com o fato de que eu sou muito pesado. Mas, enfim, reprovais de maneira absoluta as pompas fúnebres? Então, Kardec conclui o tema, né, já que os espíritos falam que quando o desejo, né, da pompa fúnebre é do próprio desencarnado, né, que seria o orgulho dele, se o desejo é dos familiares, seria o orgulho dos familiares. Aí Kardec quer tirar a última dúvida, né? Então os espíritos reprovam de maneira absoluta as pompas fúnebres, então essas pompas fúnebres são sempre condenáveis? E os espíritos respondem não, né? Então já fica logo a informação de que essa reprovação não é absoluta, né? Que existem algumas situações em que isso é razoável, né? Então dizem não, quando tem em vista, então quando essas pompas fúnebres têm em vista honrar a memória de um homem de bem, são justas e dão bom exemplo. Então, quando tem em vista honrar a memória de um homem de bem, são justas e dão bom exemplo. Então, é importante, os espíritos reconhecem a importância de eternizar a lembrança de criaturas que foram úteis à humanidade, né, de não deixar essas criaturas no esquecimento. Então, só nesse sentido é que eles não reprovam de maneira absoluta as pompas fúnebres, mas de outro modo, se as pompas fúnebres que visem a eternizar a memória de um homem do mal, né, ou de um homem não vinculado ao bem, os espíritos reprovam de maneira absoluta. É o que se conclui dessa resposta.
né? Agora tem um comentário do Kardec, não posso ler o comentário? Sim. Então, Kardec faz o seguinte comentário: o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Obviamente que Kardec está se referindo à reunião física de todos os homens, aos despojos, né? Então o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam implacavelmente todas as distinções humanas. É em vão que o rico tenta perpetuar sua memória por meio de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, né? Você acabou de dar o exemplo do mausoléu, né? O tempo os destruirá, como ao seu próprio corpo. Então o corpo desaparece, né? As cinzas deixam de existir, né? Não existe mais nada do corpo ali, e o monumento também, com o tempo, obviamente se não fizer uma manutenção, né, desaparece. Assim o quer a natureza, né? A natureza quer que esses monumentos se desfaçam. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que o seu túmulo. Então, exatamente o que nós falávamos, né, as boas ações de Kardec, né, e as más ações de outros que têm túmulos, né, formidáveis. Então, a lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o limpará de suas torpezas, nem o fará subir um único degrau na hierarquia espiritual. Então, se existe essa hierarquia espiritual, e existe, né, nós verificamos por todas as obras espíritas, né, essa hierarquia espiritual, que é fundada, né, nos valores morais, nos valores intelectuais. Essa hierarquia nas esferas espirituais não tem a mesma base da hierarquia no mundo físico, né, e quando a gente verifica, então, essa confirmação da hierarquia espiritual, a gente vê que realmente a igualdade é só perante o túmulo, né? Só fisicamente, que após o túmulo não existe qualquer igualdade em decorrência dessa hierarquia espiritual. Acho interessante, né, a relativização feita aqui. E no decorrer da obra, né, do Livro dos Espíritos, ela está sempre presente em aspectos culturais, né, em aspectos sociais, né, de determinados grupos. Então é bem interessante essa relativização, né, colocada. E mais uma vez o que eu vejo, né, fazendo uma avaliação global de tudo que a gente está lendo aqui, a minha análise é que o homem tenta buscar fora o que na verdade ele deveria buscar dentro. Pouco importa, né, como é o túmulo ou deixa de ser. Se bem que aqui ele faz essa ressalva, né, que dependendo da intenção, vamos frisar bastante essa palavra, qual é a nossa intenção? Isso vale para tudo na vida. Não só nessa questão de homenagear alguém que está partindo, mas nos atos do dia a dia, como corrigir um filho. Qual é a sua intenção? É ódio? Ou é amor? Né? Então é algo para a gente pensar bem. E só para fechar essa reflexão, eu trouxe o Primado do Espírito do Rubens Romanelli, que foi um presente que eu ganhei do João, né? Então ele diz o seguinte: que belo não será o mundo quando o homem, introvertendo-se, se dispuser a transformar-se a si mesmo. Quanto tempo a gente vai perder fazendo reflexões, às vezes, sobre questões externas, fugindo da nossa verdadeira realidade, que é olhar para dentro. Só aí que o mundo vai poder ser outro, né? Quando cada um de nós fizer essa viagem interior, que é a proposta também, não só do Espiritismo, mas dos continuadores. Joana de Ângeles sempre vai, né, reafirmar esse aspecto. A nossa tendência muitas vezes é interpretar a doutrina fugindo dessa questão chave. E eu acho importante a gente lembrar, independentemente do assunto, né? Sim. Olhar para dentro. Então, gente, fechando aqui, nós refletimos, nem o nosso corpo nos pertence. E é interessante observar o seguinte: no tempo em que eu comecei a frequentar a região de Irajá, o cemitério praticamente era aberto, no fundo do cemitério era aberto e tinha as mangueiras
que eram plantadas na área dos túmulos, das covas rasas. As mangas eram deliciosas, porque carne humana é um adubo excelente. Ou seja, o nosso túmulo sendo a terra, nós devolvemos à terra aquilo que dela recebemos e voltamos para Deus como espíritos que somos. Porque o corpo, nem ele é propriedade nossa. E praz aos céus que eu possa ser uma manga bem docinha no futuro, viu? Ou pelo menos meu corpo dá uma boa mangueira, digamos assim, que matéria-prima não falta. Reflitamos a respeito. Papai do céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, Marta Batista, eu, e na técnica temos a volta triunfante de Sérgio Melo e seus dedos mágicos das carrapetas lá. Ele entende disso perfeitamente, né? Nesse caso, ele é perfeito, como manda aqui o nosso estudo de hoje, né? É verdade. Ele é perfeito no trabalho e é um ser humano da mais alta qualidade, né? Até falei para ele aqui, Marta, desculpa, até, quando eu encontrei aqui, vi que ele ia substituir aqui a ausência do Pablo por uns tempos, falei, é um orgulho, uma satisfação ter você de volta aqui conosco, né? Sem dúvida, entendeu? Muito, então, um orgulho, uma alegria, uma satisfação. Ter aqui o Serginho nos dando apoio. Mas, verdade. Falando em ser perfeitos, nós temos aqui um ser perfeito ao meu lado. Imagina. Então vamos pedir a ela... Com certeza, um ser perfeito em construção. Não sei, vamos ver. Não, agora é que nós vamos saber você mostrar-se perfeita em construção ou acabada, vamos ver. Não, acabada não, ainda falta muito. Então, a bola está com você, Marta. Vamos lá, então. Vamos lá. Nós iniciaremos o capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos começar tratando do tema Caracteres da Perfeição, que são os itens 1 e 2, né, do capítulo 17. E vamos ver, né, o que, se nós conseguimos retirar desse capítulo, né, identificar esses caracteres da perfeição que a humanidade pode aspirar e que, bem conhecendo, né, e praticando os meios que a essa perfeição nos conduzem, nós, então, possamos ter uma vida de relação mais tranquila, mais pacífica e mais feliz. Esse é justamente o objetivo. Estamos aqui para nos melhorarmos e progredirmos até atingirmos aquela classe primeira, né, e única dos espíritos puros. Isso, então, logicamente, temos aí uma jornada grande de trabalho ao longo dessas múltiplas existências que certamente nos conduzirão a essa perfeição. Mas, para que a gente atinja essa perfeição, e lógico que estamos muito distantes disso,
é necessário que a gente conheça, né, esses caracteres para que possamos tê-los como meta. Então vamos ver o que Kardec nos traz. Ele inicia colocando aqui uma passagem de Mateus, no capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. E vamos então ver o que essa citação e mais a fala de Kardec nos mostra sobre a perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então ele já inicia, né, falando para que a gente entenda qual é o patamar da perfeição, né? Não é só amar o próximo. Ele já inicia: amai os vossos inimigos. Quer dizer, é muito mais do que amar tão somente o próximo, que muitas das vezes são próximos com muita afinidade conosco. Não é o caso. E ele diz que, além de amar esses inimigos, nós devemos fazer o bem àqueles que nos odeiam. Ele está tratando de assunto para nós ainda bastante difícil. Mas é a meta, é o alvo a ser atingido. E cabe a nós seguirmos essa meta a ser traçada. E ele diz: e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Poxa, quando a gente percebe, né, quando ele fala sobre aqueles que vos caluniam e vos perseguem, nós sabemos que ser perseguido e ser caluniado, né, a calúnia é a ausência absoluta de verdade. É muito difícil, né, porque aquilo traz uma situação, um sentimento, né, de revolta, de aborrecimento, de como pode, né, uma pessoa mentir, falar algo que é totalmente mentiroso acerca da gente. Então ele toca nos pontos mais nevrálgicos para todos nós. E segue. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí Kardec segue, né, tentando mostrar para nós, tentando interpretar para nós a ideia de Jesus através dessa passagem em Mateus. Então Kardec inicia dizendo: desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. E é claro que não é isso. Ele está dando o exemplo, né? Como o Pai é perfeito, nós devemos tentar seguir essa linha, essa busca de perfeição. E ele fala: se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Sim, porque se assim fosse, Deus não existiria, porque todos seríamos deuses. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele então se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. Então, Deus, na sua perfeição, passa a ser um modelo. E é evidente que, posteriormente, com o passar dos anos, nós passamos a conhecer a orientação de Jesus e tê-lo como o guia e modelo. Mas, naquela época, Jesus precisava acenar com algum modelo a ser seguido. E qual era o único modelo conhecido e existente? Deus. Muito bem. Ele segue: é preciso, portanto, entender por essas palavras a perfeição relativa,
aquela de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade, né? Então, vamos começar aqui a refletir sobre essa questão da perfeição, que Jesus nos oferece como modelo Deus, e ligar essa perfeição, essa busca da perfeição, à ideia de nós amarmos ao nosso próximo e, sobretudo, aos inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos fazem mal. Qual seria essa relação, né? Porque, na verdade, a perfeição só é atingida quando o coração se vê despojado de toda e qualquer mácula, né, de rancor, de ódio, de ressentimento. Então, com certeza, essa é a ligação. E é por isso que ele começa justamente com essa orientação, né, que nós, para nós sermos perfeitos, precisamos amar os nossos inimigos, aqueles que, né, são encarniçados, nos perseguem, nos odeiam, aqueles que nos fazem mal, nos caluniam, justamente porque se nós conseguirmos atingir esse patamar, né, de ter uma afeição, entendendo que aquela pessoa, o que ela fez contra você, na realidade é fruto da ignorância das leis divinas, quando você conseguir sentir isso no coração, com certeza você estará começando a poder dizer: eu estou amando de fato o meu próximo, né? Enquanto a gente amar, como já disse Jesus em outras ocasiões, só aqueles que nos amam, aqueles que nos tratam bem, aqueles com os quais nós temos afinidade, ora, como ele diz aqui, né, assim também fazem os publicanos. E ele diz: não, é preciso que você ame aquele ou aqueles que realmente te trazem um mal-estar e um nível de antagonismo bastante intenso, porque aí sim você estará amando independente, né, de qualquer coisa. E ele segue: mas em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Olha que maravilha, né? Por isso ele recomendou e disse que você só atingiria a perfeição quando você conseguisse chegar nesse patamar de amar o seu inimigo, de ter por ele, né, um carinho, uma afeição, como se você tivesse com aqueles que vos amam, aqueles que te tratam bem, com os quais você tem identificação e afinidade. Porque dessa forma é você evidenciar a caridade no seu mais alto grau. E a caridade, como ele diz, ela é a consequência prática de todas as outras virtudes. Então, amar o inimigo, né, a importância de ter o inimigo no tocante ao nosso aperfeiçoamento é justamente essa colocação, né, ele é colocado por Deus ao nosso lado e nós seremos o quê? Advertidos com franqueza, né, daquilo que faria um amigo. Portanto, aquele que não tem nenhum interesse em mascarar a verdade. Ora, assim, nós vamos, então, construindo e entendendo aquela máxima que nos fala sobre várias óticas, sobre várias facetas, né? A caridade é a bandeira, uma das bandeiras do Espiritismo, justamente porque é ela, como ele diz aqui, que traz a consequência, como consequência, a prática de todas as outras virtudes. Então, quando nós conseguirmos ser caridosos, né, nós somos piedosos, nós somos benevolentes, nós somos tolerantes, nós somos pacientes. Quando nós reunimos todas essas
virtudes, elas reunidas representam o quê? A caridade. E é a representação máxima da caridade você ter esse sentimento de tolerância, de piedade, de benevolência, de indulgência por aquele que está te prejudicando, por aquele que está te fazendo mal. Então, é aquela pergunta que ele faz, né? Qual seria a vantagem de nós só amarmos aqueles que nos amam? Não tem vantagem. Se a pessoa te trata bem, se a pessoa tem vários pontos de afinidade com você, e ela é uma pessoa carinhosa com você, educada, né, te respeita, qual é a vantagem? Claro que você vai amá-la, né, porque ela não te fere em nada. Mas quando você consegue se esforçar a ponto de amar, de fazer um esforço sobre-humano, de amar, de respeitar aquela pessoa que te trata mal, que te fere, que te persegue, que te calunia, que são as piores coisas que uma pessoa pode fazer contra alguém, com certeza, se você consegue isso, você está exercendo ou exercitando a caridade. E ele segue aqui, Kardec fala: realmente, se observarmos os resultados de todos os vícios, e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade. Porque tudo que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Bom, quando a gente começa a refletir sobre o que ele nos diz aqui, que é importante, né, a gente entender que o egoísmo e o orgulho, eles representam a negação da caridade, a gente inevitavelmente vai se lembrar de uma orientação no Livro dos Espíritos, lá no final do livro, na questão 895, quando Kardec pergunta aos espíritos, depois do egoísmo e do orgulho, se existe alguma coisa, né, tão difícil, tão ruim, que possa atrapalhar o nosso progresso. E o que os espíritos dizem? O interesse pessoal. Então é por isso que ele nos diz: aquilo que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou enfraquece os elementos da verdadeira caridade. Quer dizer, toda vez que você coloca os teus interesses, seja em que nível for, os teus interesses próprios à frente das coisas, de atitudes que você poderia tomar sendo verdadeiramente caridosa, você não está realizando essa caridade. Muito pelo contrário, você está exercitando o egoísmo e o orgulho, ou um ou outro, que geralmente os dois estão sempre caminhando de mãos dadas. Ora, isso já é também uma orientação para nós. Olha, se eu quero ser caridoso, porque ser caridoso é um dos maiores pressupostos de você atingir a perfeição, mas se você, nas tuas atitudes, nas tuas decisões, geralmente você coloca sempre o teu interesse próprio na frente, você está caminhando na direção oposta. Então esse é um sinalizador para nós de se realmente estamos caminhando na direção correta. Então a gente tem que usar aquela orientação de Santo Agostinho, né, ao final do dia, ou no início do dia, ou no meio do dia, como nós acharmos melhor, de refletirmos sobre os nossos atos. Será que realmente, muitas vezes nós temos atitudes que, num relance de olhar, nos parece ser uma atitude maravilhosa, amorosa, caridosa, mas numa reflexão mais profunda, como aqui Agostinho nos recomenda, nós vamos ter realmente a resposta ideal. Porque aí não é uma avaliação superficial,
É você perguntando a você mesmo sobre determinadas situações que você tenha realizado, sobre ações do teu dia a dia. E quem responde quando você faz essa pergunta é a tua consciência e não a personalidade. E quando a tua consciência responde, ela representa as leis divinas. Se tiver havido alguma transgressão ao longo do dia, né, de alguma lei da divina, com certeza a consciência vai acusar. Então, essa resposta que nós fazemos a nós mesmos, né, nesse colóquio, que nós podemos realizar no horário que nós julgarmos melhor, no momento mais adequado, ele é de muita utilidade por isso. Porque a resposta vem lá de dentro da nossa própria consciência. Não tem como você abafar. É evidente que se você não estiver disposto a fazer um esforço, você poderá abafar a resposta. A resposta chega, mas ela só vai ser abafada posteriormente ela eclodir de dentro de você. E aí já está ali a orientação de que alguma coisa não foi bem. Cabe a você agora, né, encarar esse espelho de frente e, a partir disso, você iniciar uma trajetória de esforço para começar a modificar essa transgressão. E ele segue: o amor ao próximo, ampliado até o amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício maior ou menor de superioridade moral. Então, veja bem, quando o amor ao próximo ele é ampliado até o ponto de atingir os inimigos, os nossos inimigos, ele não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, ele é um indício maior ou menor, de acordo com o retorno, de superioridade moral. Então, por isso que nesse rumo, nós vamos, com certeza, se nós olharmos esse espelho de frente, sem tentar mascarar a resposta, né, que vai vir no seu olhar, quando você se olhar, com certeza você vai caminhar em direção a essa melhoria, a essa construção de uma perfeição. Porque, como ele diz aqui, né, você terá um indício maior ou menor de acordo com o grau de caridade que você se encontrar diante desse teu próximo, sendo ele um inimigo, e você conseguir se sobrepor, né, ao mal-estar daquilo tudo que ele porventura possa ter feito contra você. E ele segue, de onde se conclui que o grau de perfeição corresponde à extensão desse amor. Então, o que a gente pode concluir de forma simples? Que quanto maior é a capacidade de amar, claro que no nosso nível, como a gente sempre lembra, nós não sabemos exatamente o que é amor, né? Mas, dentro, né, dessa perspectiva, ele explicando que quanto mais caridade você aplica aos relacionamentos, mais você está no caminho de amar ao próximo, com certeza você pode entender que você sendo benevolente, indulgente, sendo abnegado, né, aquelas pessoas que porventura necessitam de você, e devotado, que é justamente a abnegação máxima, é você se devotar a cuidar de uma pessoa, como Eurípides de Barçanufo, né? Ele se dedicou. De que maneira que ele se dedicou? Ele ia fazer medicina, já estava fazendo, mas quando o pai ficou doente, ele largou tudo para cuidar do pai. Então, esse é o devotamento e a abnegação. Então, a gente vai observar que o nosso grau de perfeição vai corresponder a essa extensão desse amor. Quer dizer, quanto maior capacidade de amar, mais você está no caminho de se construir um ser cada dia mais perfeito. E ele segue:
conclui: eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Quer dizer, então, que nós possamos usar, né, esse link que ele nos oferece da caridade como sendo a essência da perfeição, e através desse encontro com o nosso eu, todos os dias, nos olhando no espelho e vendo e verificando se realmente nós fizemos o que pudemos durante aquele dia, e se fizemos o melhor de nós, não ferindo as leis divinas, com certeza você está no rumo correto para atingir essa perfeição. Não é mesmo, Antônio? Corretamente, Marta. O que às vezes nós temos muita dificuldade de entender, por isso, como você falou, nós não sabemos bem o que é o amor, o que é amar, praticar o verbo amar, é que o amor, a prática do verbo amar, é uma atitude unilateral, é uma atitude sua. Você ama. Não depende da ação de terceiros. Não depende. Não importa. É uma coisa sua. Você ama. Se o outro amar também, é uma decisão dele. Ele também está amando. É uma decisão unilateral. Porque você ama independentemente de que o outro ame ou não ame você. Não é mais uma atitude sua, não depende de você isso. Então não é uma atitude bilateral, é uma atitude unilateral. Ou seja, nós temos que ser semelhantes ao Pai, como disse Jesus aqui. Porque Jesus não disse lá, no Sermão do Monte, que o Pai não faz acepção de pessoas. Ele manda o sol e a chuva para justos e injustos, para bons e maus. Mas vamos ficando por aqui hoje, mas voltaremos a esse assunto ainda no próximo programa. Por hora, muita paz a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.